Olá, eu sou o Rafael Lima e vou falar agora sobre dois assuntos. Primeiro, sobre o fundo eleitoral, esse fundão de 2 bilhões de reais que foi aprovado no Congresso e agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro ou veto, ele que vai escolher. E o segundo é sobre o Papa Francisco, que deu um tapa na mão da moça, que ali tentou se aproximar dele, tentou puxar ele teve uma atitude um tanto quanto grosseira. Algumas pessoas não achou que foi tão grave, outras acharam, enfim, opiniões divididas. Vamos lá para o primeiro. Fundão eleitoral. Eu acredito que ninguém é a favor disso, né? Não é possível que tenha algum brasileiro que apoie isso. A gente já paga salários altíssimos para os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, todos os políticos no geral, e ainda a gente paga as mordomias deles, como auxílio moradia, vale refeição que eles têm direito, auxílio paletó, auxílio viagens, enfim. Fora tudo isso, ainda a gente paga para eles fazerem a própria campanha, porque um salário de 35 mil reais por mês de um deputado não é o suficiente para ele fazer a própria campanha. Então, assim, não tem como apoiar um negócio desse. Só que aí a gente entra por um outro caminho. O caminho é o seguinte: se o Bolsonaro ele veta esse fundão eleitoral, ele com a sua caneta compactor lá assina e resolve por fim nisso, obviamente que ele vai ganhar o apoio da população. E vai ficar até mais fácil para ele jogar o povo contra o Congresso, pressionando o Congresso. Só que existe no artigo 85 da Constituição Brasileira os crimes de responsabilidade. E um dos crimes de responsabilidade se enquadra nesse fundo eleitoral. Se o Bolsonaro tomar essa atitude, ele vai entregar para a esquerda tudo o que ela precisa para derrubar ele. Se o Bolsonaro veta, ele sofre impeachment. Se o Bolsonaro sanciona, aprova essa lei, o povo cai matando em cima dele, dizendo que ele é a mesma coisa. A imprensa não vai contar a verdade, não vai falar sobre isso que eu estou falando. E aí vão jogar o Bolsonaro contra o povo. Então agora, isso ficou uma situação delicada. Ficou realmente um jogo de xadrez que precisa ter alguém estrategista para jogar esse jogo. Então, eu sou contra esse fundo partidário, acredito que todos são contra, até mesmo os petistas, até quem odeia o Bolsonaro, acredito que é contra isso. Mas não tem como, nesse momento, ele vetar esse projeto de lei que vai dar 2 bilhões de reais. Imagina o que o Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, não faria pelas estradas do Brasil com 2 bilhões de reais. Iria asfaltar muita estrada, muita gente ia ser beneficiada. Mas, por conta do artigo 85 da Constituição Federal, e que essa é uma lei que mexe com o orçamento público e também diretamente no ninho da cobra dos políticos, dando margem a um processo de impeachment, o Bolsonaro não vai ser perdoado, não vai passar batido de jeito nenhum. Fazem de tudo para derrubar ele. Se ele ainda dessa moleza, aí, meu amigo, aí já era. Então entra a questão do seguinte: qual é mais importante? Ser um corajoso e burro? Um corajoso derrotado? Ou ter coragem, mas também ter prudência nas suas atitudes e não deixar os seus inimigos o vencer? Essa que é a questão. Se o Bolsonaro ele tomar uma atitude errada nesse momento, ele entrega de bandeja o Brasil à esquerda. E aí, uma vez derrubou o Bolsonaro, já era. Mourão, ele está lá apenas simbolicamente. Ele não representa, na verdade, os anseios do povo brasileiro. Não elegemos o Mourão. O Mourão não teria chance alguma de ganhar. Eu acho que nem para deputado federal. Talvez ganharia para deputado no máximo, mas jamais a presidência da República em hipótese alguma, se não fosse pelo Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro, agora a gente atacar o Bolsonaro, pressionar o Bolsonaro para que ele vete isso,
a gente está pedindo para o Bolsonaro cometer um suicídio político. E aí não tem como. Infelizmente, esse fundo eleitoral precisa ser aprovado, sancionado pelo Bolsonaro, sem veto, e assim o Brasil tocar o barco e tentar, de uma outra forma, através de um projeto de lei, junto com o apoio do povo brasileiro, colocar fim a esse fundo eleitoral, o que eu acho muito difícil, porque hoje a gente vive um momento que as pessoas elas são muito vira-casaca, né? A determinação delas vão até a esquina e volta. Então muita gente começou apoiando o Bolsonaro, era bolsonarista até debaixo d'água, e hoje já não é mais tão bolsonarista. Hoje já não é mais tudo aquilo que foi em 2018. E mesmo o Brasil tendo resultados muito bons. Mas enfim, é isso. O fundo eleitoral, infelizmente, precisa ser aprovado, esses 2 bilhões, ou Bolsonaro sofrerá impeachment. Agora vamos para o segundo assunto. Olha só esse vídeo curtinho de 30 segundos do que aconteceu com a moça e o Papa. Aí que tá a questão. Eu sou evangélico, tá? Mas eu respeito as outras religiões. E respeito os católicos. Mas essa idolatria, isso que fazem com o Papa, elevando ele à figura de um Deus na Terra, não tem como. Não dá, tá? Ele tem a sua importância para os católicos. Eu que não sou católico, então na minha vida ele não tem importância nenhuma. Mas para a religião católica o Papa tem a sua importância, no qual as pessoas o idolatram de tal forma que a moça queria ali encostar nele como se ele fosse Jesus. Quando encostaram em Jesus, saiu virtude. Encostou no Papa, levou um tapa na mão, com grosseria. Mas, meu Deus do céu, para que ficar nessa idolatria com o Papa? O que o Papa ele tem de mais importante do que eu, do que você, do que qualquer outro que se prostra e adora a Jesus Cristo? O que esse Papa tem para que as pessoas o idolatram, busquem a ele, ao invés de buscar única e exclusivamente a Deus? Sabe? Eu até não culpo o Papa por essa atitude grosseira, foi bem grosseira, né? Mas eu culpo mais as pessoas que ficam ali à sua volta, sabe? Essa idolatria, que eu respeito a fé de cada um, mas que na minha humilde opinião, ela é uma idolatria errada, porque você não deve idolatrar ser humano algum, pouco importa se ele é o Papa Francisco, se é qualquer Papa, você não deve agir assim. Mesmo que acredite nisso e queira seguir isso, mas não dessa forma tão cega quanto as pessoas fazem. Muita gente faz, não são todos, mas uma grande maioria. Inclusive por isso que o Papa, a Igreja Católica, enfim, eles são tão ricos. Claro que aí, se eu partir para esse do dinheiro, também tem muito pastor ladrão que usa o evangelho para ganhar dinheiro. Então eu não quero aqui criar problema com a religião, mas especificamente com a figura do Papa. A mulher ali tentou aproximar ele, puxou ele com a mão, como uma criança quando vê alguém que ela ama, tentou forçar essa aproximação. Ele, que também tem idade o suficiente para entender que a mulher não queria fazer mal a ele, mas queria o seu bem, tanto que ele deu alguns tapas na mão dela. Se ela tivesse mal intenção, ou ele jamais teria dado esses tapas na mão dela. Então ele é um senhor, é um idoso e merece respeito, consideração, mas não ser idolatrado, tá? Então assim, o
que eu quero dizer com isso? Que não devemos idolatrar ninguém, apenas Deus, buscar a Deus e mais nada. Parar com esse negócio de artistas, principalmente. Isso aconteceu com o Papa, mas há uns tempos atrás o cantor Ferrugem pisou na mão de um fã que tentava ali pegar no seu pé no palco, sabe? E tem muita gente que comete atitudes como essa moça cometeu, não apenas com o Papa, mas com um jogador de futebol, com um cantor sertanejo, com um cantor de pagode, enfim, com artistas como se eles fossem deuses, e não é assim que as coisas funcionam. O fato da pessoa estar em evidência, estar na mídia, ter um bom salário merecido pelo seu trabalho, ganhado honestamente, não torna ela um super ser humano digno de tanta idolatria assim, sabe? Então, temos sim que respeitar o Papa. Essa atitude dele é lamentável, é uma atitude triste, mas a atitude da mulher também, ficar idolatrando alguém, também não é uma atitude infeliz, é também infelizmente, é uma atitude triste. Infelizmente, as pessoas são idólatras e se decepcionam. Qualquer um que colocar a sua confiança em uma pessoa, em um ser humano, vai se decepcionar com toda certeza, porque somos falhos. Então, esse vídeo aí tem muita gente criticando, tem outras pessoas que estão amenizando, e eu acredito assim que o maior erro de tudo isso é a idolatria. Se ela não idolatrasse tanto o Papa, ele não teria agido dessa forma, ou ela nem estaria lá. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.